Começando! Está começando! Pênalti! Está começando o programa Peladeiro, no rádio, na web, para você ficar por dentro de quase tudo sobre o mundo da bola. Programa Peladeiros. Agora. Ele botou a fita na boca, vai terminar. Juiz apita o início do nosso bate-papo. Agora, no ar. Muito bom, tá começando o nosso programa Peladeiros nessa sexta-feira 6 de agosto de 2021. Peladeiros está no ar, claro, com a cara do final de semana, e hoje um Peladeiros todo especial. Hoje temos convidado aqui no Peladeiros e a gente vai falar tudo do seu time, aliás, tudo dos 4 grandes do Rio: Flamengo, Fluminense, Volta Redonda, Portugal, não, brincadeira, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco em destaque daqui a pouquinho aqui no nosso Peladeiros, comigo, com César Mackenzie, com Getúlio Oliveira, e hoje temos um convidado internacional aqui no Peladeiros dessa sexta-feira. Bora começar! Futebol! Humor! Hoje é sexta-feira, volta pra torar! Tudo misturado! Peladeiros! Muito bom, vou convocar os rapazes aqui, rapazes de uma certa idade, mas rapazes, muito gente boa pra gente começar o nosso Peladeiros dessa sexta-feira. Boa noite, César Mackenzie, como é que você tá, rapaz? Boa noite, Rúdio Oliveira, boa noite, Getúlio, boa noite, Sérgio Zubelli, boa noite, amigos da Pop FM e também da Conexão Web Rádio. O meu destaque, a minha manchete seria: aperte os cintos, Getúlio sumiu, mas como ele apareceu agora, então... Com o Vasco... Eu não estou me vendo. Com o Vasco é o seguinte, detalhe do Vasco, o esquema é a grande discussão no momento. Se o novo esquema do Lisca fez efeito ou não. Ele repete ou não. É a grande discussão não só entre os torcedores, mas entre a própria comissão técnica. E o destaque no Flamengo é o seguinte, depois do treino ontem, né, hoje foi já sorteados, né, os jogos das quartas de final, e o Flamengo vai enfrentar o Grêmio com o primeiro jogo fora de casa. Pois é. Getúlio Oliveira, daqui a pouquinho depois do Getúlio, eu chamo o César de novo para apresentar o nosso convidado e dar o boa noite de hoje. Getúlio Oliveira, seu destaque nessa sexta-feira, meu filho. Muito boa noite, Rúdio Oliveira, da 104,9 FM, da Conexão Web Rádio, César Mackenzie, nosso convidado também internacional. É o seguinte: Botafogo estipula prêmio de 3 milhões em caso de acesso à Série A e inclui previsão no orçamento. Caso vence a Ponte Preta, Botafogo pode alcançar a marca que não acontece há 2 anos e meio. E o Anderson quer 3 reforços para o Botafogo, mas tem que reduzir o elenco. Esses são os destaques de hoje do nosso Fogão. 3 milhões para cada um? Bom, a notícia aqui, eu acho que é para dividir, né, César Mackenzie? Para dividir, César. Que lixaria. Pois é, só o Flamengo realmente que pode dar 3 milhões para cada um, né? Deixa eu te dar um recado, de repente você manda um zap lá para a galera da diretoria do Botafogo. Não sei se você soube, o Messi está sem clube, rapaz. O Botafogo realmente tentou, como o Flamengo também tentou, né? Mas eles que o Messi vai para o ABC, vamos aguardar aí, né? Vamos ver. Ô César Mackenzie, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Diga, apesar de ser vascaíno, não sei se você vai concordar comigo, ele é a cara do Carlos Germano. Quando eu olhei aqui, eu pensei que fosse o Carlos Germano. Apresenta aí seu convidado. Olá, boa noite, Sérgio Zubelli. Ele mora em Trondheim, é assim que se pronuncia, né? Como é que repete, César Mackenzie? Fala aí. Trondheim, na Noruega. Puxa no R. Vascaíno da terra do bacalhau, rapaz. Eu escolhi bem. Legal. Nosso convidado de hoje, para falar o que ele acha como torcedor sobre o Vasco da Gama. Mas antes de falar sobre o Vasco, vamos falar um pouquinho sobre ele, né, rapidamente, e também de onde ele está vivendo já há mais de 5 anos. Boa noite, Sérgio. Uhum. Boa noite, César. Boa noite, Rude. Boa noite, Getúlio. Boa noite a todos os espectadores. É um prazer estar aqui, poder estar dividindo aí com vocês o meu olhar do futebol.
estando de longe, né? Eu Uhum. não estou acompanhando muito por conta do fuso horário, que é um pouco apertado quando se tem jogos, principalmente durante a semana. Mas eu sempre brinco aí com o meu amigo César Mackenzie, nós nos conhecemos há mais de 40 anos, né? Tem mais, né? Estudamos juntos no famoso Externato Pio XII, na Meu Vila Deus. Cosmos, exatamente. E também fomos contemporâneos no Melo Tênis Clube. Então, é um grande prazer a gente estar aqui conversando e compartilhando com vocês aí o pensamento de futebol de um peladeiro, né? Se Porque eu quiser sempre fui saber, peladeiro. se quer saber se eu jogava bola, é só perguntar a ele. Ele é testemunha Ah, viva. sim, sim. É amigo, né, César Mackenzie? Amigo, Não, né? mas é É, vascaíno. É, O mas é Getúlio César vascaíno. achando que engana a gente. Rapaz. é Pois é. verdade. Ele trouxe um convidado para falar bem dele. Eu não vou dizer que ele já me deu uma mãozinha aí por baixo, né, para falar bem dele, mas vamos lá. Ô, Sérgio, você está aí Fez um pix para a Noruega. mais de 5 anos na Noruega. Você trabalha em que aí? Cara, eu vim aqui trabalhar num startup de tecnologia, né, Uhum. voltado para óleo e gás. E estou aqui já há 5 anos. Hoje, agora, estou trabalhando num startup mais tecnológico, de software e de trackers, né? Então, estou aprendendo, estou me reinventando aqui também, porque é um negócio que eu nunca havia trabalhado antes, mas estou trazendo minha experiência, né, corporativa, que eu adquiri durante esses quase 30 anos trabalhando na área de óleo e gás aqui, para Uhum. impulsionar essa empresa, porque eles estão querendo sair agora somente aqui da Escandinávia e ser internacional agora. Beleza. Ô, Você é Sérgio, como casado, é que foi a adaptação aí? Bom, a adaptação aqui, eu já conhecia a Noruega, eu sempre a trabalho vim aqui algumas vezes antes de vir morar aqui, eu já conheci o país, vim aqui a primeira vez no verão, que geralmente começa no final de maio e vai até final de agosto, né? Quando o tempo está aqui mais quente. Quando eu falo quente, a temperatura média aí 15, 18 graus. E com picos de até 30 no verão, no alto verão, quando tem o sol da meia-noite, né? Então, quando a gente não tem noite aqui. E quando eu cheguei aqui com a minha família em 2016, a gente chegou no finalzinho do inverno. E o que realmente dificulta aqui são essas estações quando chegam os extremos, né? Quando você não tem noite e quando você não tem dia. Fica sem Então, referência, né? Fica sem fica sem referencial. referência, exatamente. Hoje aqui, por exemplo, agora que anoiteceu, quase meia-noite, que anoiteceu agora, mas quando está no inverno, principalmente no início de janeiro, que é o pior período, né? A gente quase não tem luz, a gente tem 3 horas de luz, porque a gente está no meio da Noruega, né? No norte da Noruega não tem luz. Então, é um pouco... adaptação um pouco difícil, e também por causa da neve, né? Eu nasci no Rio, fui criado no Rio, e Carioca da você gema. imagina, né? Você imagina. Ô, Você Sérgio, No imagina... inverno aí chega a fazer quanto aí no inverno? Aqui, onde que eu moro, a temperatura média é menos 10 a menos 15 durante o inverno, mas chega, às vezes, uma semana em janeiro, geralmente chega a menos 25, mas são poucos dias. agora, Né? além do Arra Futebol Clube, qual outro clube aí que foi famoso aí na Noruega? Então, eu por acaso, eu moro em Trondheim, né, que como se fala internacionalmente o nome da cidade. A cidade é a terceira cidade da Noruega, tem 200 mil habitantes, para vocês verem. A Noruega tem 5 milhões e 200 mil habitantes, é um país pequeno, né, de população. E aqui é a faculdade mais famosa da Noruega, até do norte da Europa, chamada NTNU. Então, é uma cidade também que tem muitos estudantes, é uma cidade muito internacional. Aqui a gente se chama, aqui em Trondesk, que é o dialeto, chama Trondheim. Fala direto, Trondheim. Né? Trondheim.
Às vezes eu fico assistindo também alguns jogos aí, principalmente do Manchester United, né, que o técnico é norueguês, é o Ole Gunnar Solskjaer, que fala, não fala Solskjaer, como falam aí no Brasil. Então, e também não é Haaland, é Haaland. Então, tem essas coisas que eu brinco com meus amigos quando eles falam, pô, o Haaland. Eu falei, quem é Haaland? Não, é Haaland. Entendeu? Mas, o Sérgio, Então, daí é muito legal aqui. daí da Noruega, onde você está, depois eu passo a bola para o Rude, para o Getúlio. Como é que você está vendo, né? A gente, na época, eu lembro, a gente era do ginásio, tinha aquela encarnação sadia, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, Botafogo, eram clubes que batiam de frente, né? Apesar que o Vasco e o Flamengo chegavam mais às finais, né? Era Vasco e Flamengo, e agora você vê o Vasco nesse estado que está lamentável, né, financeiramente. O que você acha aí? Você já está mais de 5 anos, mas você pegou uma boa parte do Vasco já em decadência, né? Como o Flamengo também estava, o Fluminense, o Botafogo, que agora estão tentando dar uma... O Flamengo conseguiu, o Fluminense está conseguindo, né? O Botafogo e o Vasco estão mais capengando. Como é que o seu olhar aí, você como vascaíno, né? Você, a família de vascaíno, o pai é vascaíno, a mãe, não sei se a mãe era vascaína, mas o pai era vascaíno, conheci, os irmãos, né? Os filhos. Como é que você está vendo aí o Vasco, essa situação? Qual a sua visão? O que aconteceu? Eu acho que foi uma série de fatores, né, para chegar nesse ponto. Eu acho que o primeiro deles foi a mudança da lei, né, quando entrou a Lei Pelé, que realmente começou a modernizar o futebol e fez com que o futebol fosse mais visto como um negócio do que uma paixão, né? E poucos clubes no Brasil conseguiram se adaptar bem a essa lei logo do início. A gente pode aí falar, na época, o São Paulo foi um clube que realmente conseguiu se adaptar rapidamente à questão da Lei Pelé, e por isso que conseguiu ser campeão naquela época diversas vezes. E o Vasco, ele como todo clube português, né? Não somente o Vasco, mas outros clubes que a gente conhece também de origem portuguesa, ele é muito patriarcal, né? Então, ele era dominado e continua sendo dominado pela política de famílias portuguesas que dominam lá a política do clube. E quando o Vasco tinha grandes presidentes, e o presidente que realmente me marcou bastante foi o Calçada, né? Porque foi o presidente que realmente ganhou os maiores títulos do Vasco. E a partir da fase que ele saiu e que começou, né, a fase do Eurico Miranda e de outros, o próprio Salgado já era envolvido nessa parte da política, eu acho que aí foi o problema. O Vasco se dividiu em castas que não se entendem e que querem o poder a qualquer custo. E a gente vê isso até hoje, né? Que eleição do Vasco para presidente terminou na primeira eleição. É isso. Então, é o reflexo, e isso também o posicionamento do Eurico, né? Quando o Eurico batia de frente, principalmente com a Rede Globo, a gente sabe que a Rede Globo domina o futebol, ainda domina, não tem tanto poder quanto tinha antigamente. Mas a partir do momento que ele põe aquele uniforme do SBT na final da Copa João Avelange, ali foi o fechamento do caixão, né? Eu acho que a partir dali, a gente começou a ver coisas estranhas acontecendo contra o Vasco, e continua até hoje, né? A gente pode perceber, a gente pode comentar melhor depois, o que aconteceu em São Januário, na quarta-feira. Foi uma verdadeira vergonha, né? Então, por aí, eu vejo por aí, e é lógico, uma família de vascaínos aqui, meus filhos, os 3 são vascaínos, sofrem, e eu já começo a ver a falta de interesse deles em acompanhar. Eles acompanham muito mais os times italianos que nós torcemos. Então,
É isso, eu acho que a torcida do Vasco, o que segura o clube realmente é a torcida ainda, a torcida apaixonada, são torcedores como eu que nas minhas férias ficava até 4, 5 horas da manhã assistindo jogos aqui e passando raiva, né? O pior de tudo é isso, né? Passando Poxa, raiva. imagina. Ô, Rude, tem intervalo agora? Antes da sua pergunta? Como é que estamos? Tem intervalo agora, a gente está Vai bola. falando do Vasco. Isso, é rapidinho e daqui a pouquinho na volta a gente dá os destaques, né? Fala do Vasco, do que está acontecendo. O Vasco, inclusive, ele falou do jogo aí de quarta-feira e também vamos falar do Flamengo, vamos falar do Botafogo, Fluminense também, tudo mais. Teve sorteio da Copa do Brasil. Eu tô ansioso para saber com quem o Botafogo do Getúlio joga. Também o Vasco. Você tá né? de canarinho hoje, filho? Tá de canarinho? É. Vim de amarelo porque andaram reclamando aí que eu só vinha de vermelho, entendeu? Aí eu vim de amarelo. Entendi. A gente volta já.